Olá pessoal, boa noite. Tudo em paz, queridos? Mais um dia aqui, nosso culto online aqui na quinta-feira, estudando aqui o livro de João. Aleluia. Estudando aqui o livro de João, um livro sensacional, né? Muito bom. Estamos aqui de volta. São 8 horas em Fortaleza, terra maravilhosa que Deus nos deu aqui para viver nessa cidade. Aleluia! E hoje vamos falar de João capítulo 16. Abram a Bíblia, peguem um caderninho de anotações, caneta. Amém. Marcador de texto e vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Interaja aqui conosco, faça suas perguntas. Peça aqui esclarecimento das dúvidas e vamos juntos, em nome de Jesus, aprender aqui a palavra do Senhor, que é poderosa, tremenda, que sara, que cura. Amém. Aleluia. Glória. Deus é bom o tempo todo. Hoje, João 16. Tá? Aleluia. Estamos vendo aqui João capítulo 16. Estamos falando sobre o sermão da última ceia, que Jesus estava presente com os seus discípulos, né? Então ali naquele momento ali de comunhão, tá? Jesus encoraja os discípulos com as boas novas, mesmo depois, né, de Cristo retornar ao Pai. Os seus seguidores estarão ligados a Ele, né, eternamente pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então ele faz uma advertência, né, aos discípulos, que também serve para nós essa advertência, porque ela é bem atual. O mundo que os odiou, né, falando do ódio do mundo, odiá-los-á também, o mundo que odiou a ele, Cristo vai também odiar, né, os discípulos, né, aqueles que são cristãos. Bom, apesar dessa perseguição, queridos, os seguidores de Cristo deverão testificar dele, né? Esta é mais uma razão pela qual a vinda do Espírito Santo é tão essencial para a vida da gente hoje, tá? De que nós precisamos mais do que nunca da presença poderosa do Espírito Santo de hoje. É isso que vamos falar nessa noite, né? Do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, dos ensinos de Jesus Cristo, na última ceia, que esteve presente ali com os apóstolos. Amém? Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 16. Amém? Vamos abrir aqui a Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Espero que vocês cresçam, nós cresçamos hoje à noite, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, né? Todo o louvor. Amém? Aleluia. Então convido você já a começar a estudar aqui com a gente, para a gente já ler aqui, começar a ler, fazer a leitura aqui sistemática. Bom? Vamos lá, queridos. João 16. Peguem a Bíblia para a gente começar a estudar aqui juntos. João capítulo 16, versículo 1, 2 até o 4. Pronto, queridos? Podemos? Amém? Nós vamos ter só uma hora de live hoje, tá certo? Não vamos estender. Vamos ficar aqui até às 9 horas e vamos encerrar. Por isso que eu queria ser bem prático com os irmãos,
Pedi que os irmãos também fossem práticos conosco e entrassem no horário devido, né? Não ficassem entrando no horário depois de 20, 10, 15 minutos, vão perder, né, o estudo da palavra do Senhor. Então, João 16, do verso 1 ao verso 4. Vamos ler, queridos? Tenho-vos dito isto, estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei de que eu já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Então aqui nós lemos João, capítulo 1, que é João, 16, do 1 até o até o versículo 4. João 16, 1 a 4. Tá certo? Então o que a gente pode entender? Aqui são advertências que Cristo está falando com os seus apóstolos. Advertência prévia, né? Mas era bastante valiosa, né? Amém? Ao tempo de João, como Jesus estava falando aqui, queridos, né? Os cristãos estavam sendo expulsos naquela época já, né? De muitas sinagogas locais. Para você que não sabe o que é a sinagoga era uma pequena igreja, né? Uma comunidade que se reunia ali para estudar a lei, estudar a Torá. Tá? Então Jesus Cristo já está falando aqui, né? Como é que seria o comportamento, né, dos judeus com relação ao cristianismo, né? Então, já havia judeus sendo, né, cristãos, melhor dizendo, sendo expulsos, certo? Né, de muitas sinagogas locais, talvez em virtude, né, da propaganda farisaica, né, ou seja, daquilo que os fariseus falavam de forma errada, né, com relação a Cristo, com relação aos ensinos de Jesus Cristo, porque eles não aceitavam Jesus sendo o Messias, né? Eles não aceitavam de forma alguma. Então, parece-me que não parece que os judeus da Ásia Menor, né, onde ficavam ali as igrejas lá do Apocalipse 2 e 3, né, hostis e alheios ao círculo cristão, também se envolvido diretamente na morte de cristãos. A participação em tais mortes não era por isso menos significativa. Ao traírem os judeus, eles não isentavam os cristãos, legalmente falando, de adorar o imperador. Você sabe que havia, já na igreja primitiva, na época, que uma adoração ao imperador romano, né? E quem é cristão de verdade, quem era cristão de verdade, jamais iria adorar um homem, né? Por isso muitos foram mortos, né? Lançados aí nas arenas, né? Para serem comidos pelos leões. Muitos pagaram, né? Por esse testemunho de fé em Cristo. Tem um filme muito bom, que é já da segunda geração, né? Que é Policarpo. Que Policarpo era discípulo de João. Queria até que vocês depois tivessem um tempo, assistissem esse filme, né? Policarpo, né? Que era discípulo de João. Conta a história dele, conta como ele morreu, né? Policarpo era líder, né, na igreja de Esmirna, né? A igreja lá de Apocalipse 2 e 3, tá? E no mesma época, Irineu, que era discípulo lá, também era contemporâneo de Policarpo, também Irineu era líder da igreja lá em Éfeso, tá? A Carmélia está dizendo que já viu, né? Esse filme é muito bom, realmente é muito bom. Fala da fé de um homem que acreditava em Deus, acreditava nos ensinamentos dos apóstolos, né? Ele era discípulo de João, que foi o último apóstolo vivo, tá? Se você tiver a oportunidade nesse período da quarentena, assista esse filme, né? Ele vai fortalecer a sua fé, tá bom? O nome do filme, hein? É só Policarpo não, né? Policarpo. Só Policarpo? Eu acho que o nome do filme é só Policarpo, tá? Então, assistam. Vocês, com certeza vocês vão gostar desse filme. Vocês vão ver aí um pouco, entender um pouco da perseguição romana, né? Tá certo? Então,
Nós estamos vendo aqui João, capítulo 16, verso 1, 2, 3 e o 4. Tá certo? Dessa perseguição já que havia. Eles preocupados com os cristãos por verem neles um movimento messiânico e ao mesmo tempo apocalíptico, que eles poderiam trazer problemas com Roma. Muitos dirigentes de sinagogas podem ter achado que se traíssem os cristãos, estariam assim protegendo o resto da sua comunidade. Tá bom? Então é isso aí, esses 4 primeiros versículos, tá? A gente entender como é que era a história. Vamos continuar a leitura? Versículo 5 até o 7. Amém? Ó, se vocês quiserem se manifestar através de dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Aqui pode fazer perguntas, ou pode participar ativamente da nossa live, tá bom? E me diga aí como é que tá chegando o som e a imagem. Está tudo bem? Ok? Continuando, versículo 5 até o 7 do capítulo 16. E agora, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Versículo 6. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Olha, gente, que promessa maravilhosa de Jesus Cristo, né? Nesses versículos aqui, né? Do 5 ao 7. Eu vou fazer um comentário aqui bem longo, mas hoje não, tá? Na próxima quinta-feira. Sobre especificamente sobre os versículos 8, 9, 10 e 11. Porque a gente tem uma noção errada desses versículos. A gente vai estudar o original, né, do grego, o que é que significa isso aqui, né, nos versos 8, 9, 10 e 11. Vou deixar isso para a próxima quinta-feira. Tá? Mas hoje a gente só vai dar uma passada, mas eu vou dar uma esticada nesses versículos aqui, uma aplicação muito forte. Beleza? Então aqui, nesses versículos que nós estamos lendo agora, amém? Daniel estava dizendo aqui no Facebook que você pode encontrar o Policarpo no YouTube, não é isso? É. No YouTube. É um filme muito bom, é dublado, né? Um filme muito bom. Tá certo? Você pode, né, buscar aí, você vai entender um pouco, né, do cristianismo da segunda geração. Quando a gente está falando de segunda geração, é a geração sem os apóstolos. O último apóstolo vivo era João. E o discípulo de João mais próximo era Policarpo, que era bispo, né, em Esmirna, né, na cidade lá, na Ásia Menor, na Turquia. Então, continuando aqui, né, dos versos 5 a 7. Jesus está prometendo aqui o Consolador, né? Ele vai, mas ia enviar o Consolador. Então, o Consolador a gente pode também falar que significa advogado. Advogado, né, vem aos crentes, né, o que significa dizer que o seu ministério junto ao mundo, que é os versículos 8, 9, 10 e 11, nós vamos falar isso com mais detalhes, com mais profundidade na próxima quinta-feira. Hoje a gente vai só dar uma geral aqui, que a nossa live aqui é muito rápida, apenas 1 hora, né? Não vai dar tempo da gente esticar isso aqui, mas com certeza quinta-feira que vem a gente vai estar fechado aqui com os irmãos, para falar aqui profundamente dos versos 8, 9, 10 e 11. Quem tem assim, um entendimento errado, a gente vai tentar entender isso aqui corretamente. Tá certo? Então, queridos, como nós estávamos dizendo, né, o ministério, né, do Espírito Santo agora, né, é realizado através dos discípulos, dos apóstolos, da igreja hoje, da minha vida, da sua vida. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós temos o Espírito Santo de Deus, tá? Amém? Então,
Essa ideia, né, ela se ajusta perfeitamente à perspectiva veterotestamentária e judaica, né, acerca do Espírito de Deus como o Espírito de profecia, né? Ou seja, quando você anuncia a palavra, né, o Evangelho, as boas novas, você está sendo usado no Espírito da profecia, né? Você está falando ali ao mundo acerca de Cristo, né? Amém? Né? Trazendo luz em meio às trevas, trazendo paz, segurança, né? Conforto, graça, que é o que nós estamos precisando hoje, tá? Amém? Aleluia! Né? Versículo 7. O versículo número 7. Vamos ver aqui, vamos repetir aqui o 7. Só um minutinho aqui para a gente ler aqui isso. Vamos ver aqui o versículo 7, novamente. Queria que vocês tivessem uma Bíblia acompanhando, né? A Bíblia aberta aí, tá bom? Diz assim: na verdade, vou repetir o versículo 7, do 16. Na verdade, né? Digo-vos, João 16, 7. Digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Aqui tem outra tradução que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Praticamente a mesma tradução. Queridos, tem coisas profundas aqui no verso 7 que eu queria passar para os irmãos, tá? E se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade. Esse canal aqui é nosso. Vamos discutir aqui as coisas de Deus. Bom, nenhuma das duas palavras normalmente traduzidas como bem, né, nas versões inglesas, é encontrada nessa passagem. Nas versões em português temos a expressão vos convém, né? Vos convém. Na minha que tem, eu espero que na de vocês também tenham. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém, tá? Ok? Bom, em lugar delas, o texto grego apresenta, se vocês quiserem escrever aí, tá? Pegar uma caneta, significado, tá? Do texto grego aí significa alguma coisa que é vantajosa e, portanto, melhor. Então, marque aí, vos convém, que vos convém. Qual a ideia que isso traz a gente? O que é que o autor, o que é que João está querendo falar aqui comigo, com você? E lembrando que a revelação é do Espírito Santo. Amém? Ele nos dá inteligência, né? Conhecimento, mas a revelação é do Espírito Santo. Se eu tiver inteligência, se tiver revelação do Espírito Santo, não vale de nada. Certo, gente? Né? Então, alguma coisa que é vantajosa. Ou seja, eles passaram ali quantos anos com Cristo? Ministério terreno? 3 anos e meio. Aí Jesus está dizendo que vai sair, vai partir. Né? Nos convém que eu vá. Então, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então entendam uma coisa aqui interessante, né? Isso significa uma coisa que é vantajosa e, portanto, melhor. Existe algo melhor do que Jesus Cristo? Ele está dizendo, sim, o Espírito Santo. Amém? Então deve ter sido difícil, naquele momento, convencer, né, os discípulos que tinham chegado a amar o Senhor 3 anos e meio, né, vivendo ali todo dia, né, e a depender dele em tudo, que a sua palavra era extraordinariamente maravilhosa, era boa. Eles não desfrutariam da ausência de Cristo, mas iriam obter benefícios da ausência de Cristo. Entenda isso. Eles não iam ficar ausentes, né,
não iam ficar necessitados, melhor dizendo, de alguma coisa, né? Não, por causa da ausência de Cristo, mas eles iriam obter benefícios por causa da ausência de Cristo. Agora, escute, né? É claro que a razão é que, enquanto Cristo estava ali fisicamente com eles, né, bebendo, comendo, conversando, né, participando ali das coisas do dia a dia, os discípulos tinham que estar, né, com ele para desfrutar da sua presença. Isto limitava, né, seriamente o seu ministério. Escute, mas com Cristo presente espiritualmente em todos os crentes, na pessoa do Espírito Santo, é isso que ele está falando aqui, tá? O Senhor seria capaz de orientar e capacitar cada um deles em todas as ocasiões, em todos os lugares. Estão entendendo? Então ali, fisicamente, Jesus Cristo estava limitado. É isso que ele está dizendo. Estava limitado. Certo? Porque, embora ele fosse Deus, né, ele estava limitado pelo corpo. Né? Mas quando ele fala que vai enviar, né, o Consolador, ele deixa de estar limitado à presença eterna dele. Está entendendo? Por isso que o significado de que vos convém é algo superior. Amém? Quem está entendendo aí o que nós estamos falando? Né? É muito mais vantajoso para Deus e para eles de que Jesus Cristo vá, mas envie o Consolador. Por quê? Porque não vai ter mais limite físico, limite de barreira física. Aleluia, isso é tremendo, gente, isso é extraordinário, isso é maravilhoso, como Deus trabalha, né? Aleluia, amém. Então, é encorajador recordar, quando ansiamos pela presença de Jesus, que Ele está aqui conosco agora. Como? Pela presença do Espírito Santo. Por isso que Ele está em cada um de nós nesse exato momento, né? Não fisicamente, mas espiritualmente. Amém, queridos? Então tem gente que diz assim: eu sou triste, eu sou solitário, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém fala comigo, ninguém me dá uma boa noite, né? A paz do Senhor na igreja, né? Ai, meu Deus. Eu sei que a gente precisa de carinho, a gente precisa de amor, solidariedade, aperto de mão e tal. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Mas a gente entenda uma coisa. A Bíblia está dizendo aqui que o Espírito de Deus, Ele estaria para sempre conosco. Então, no reino de Deus, no corpo de Cristo, não tem ninguém solitário. Você pode estar aparentemente sozinho, tá certo? Mas você não está. Por quê? Porque tem o Espírito de Deus que habita dentro de você. Amém? Vocês estão entendendo? Isso é forte, né? Amém, irmãos? Aleluia. Então, na pessoa do Espírito que passou a morar em nossa vida, nós estamos unidos com Jesus, onde quer que a gente esteja. Você está tomando banho ali no banheiro, tá? O Espírito de Deus está com você na pessoa de Jesus. Você está dentro do avião, o Espírito Santo de Deus está com você dentro do avião, na pessoa de Jesus. Amém? Aleluia! Amém, queridos? Então, onde você estiver, o Espírito de Deus vai estar com você na pessoa de Jesus. Aleluia! Por isso que a gente tem que ter uma vida o quê? Santa. Santa. Em todos os sentidos. Em todos os aspectos. Vocês estão entendendo aqui? O versículo 7, como ele é forte e profundo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quem pode entender? Quem pode dar um glória a Deus aí? Quem pode mandar aqui um, né? Está entendendo aqui a palavra? Né? Aleluia.
Vamos ler do 8 até o 11, né? Agora, vamos prosseguir a leitura aqui. Tá certo? Vamos ler aqui do 8 ao 11. Tá bom? Amém? Valeu, Thaís. Glória a Deus, Ana. Né? Vamos lá. Vamos ler do 8 ao 11. 8. E quando ele vier, está falando do Espírito Santo, do Consolador, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Bom, gente, aqui versículo 8, 9, 10 e 11 são versículos bastante fortes e que a gente às vezes faz má compreensão do texto, tá? Amém? E nós vamos falar profundamente desses versículos na próxima quinta-feira, que é muita coisa forte aqui. Mas, enquanto isso, tá? O versículo 8, assim, só por cima, depois a gente chega mais profundamente aqui, na aplicação, né? O advogado dos crentes, que é aqui o nosso advogado, aqueles que acreditam na palavra, né? Crente no sentido de acreditar na palavra, viver a palavra. Nosso advogado, o Consolador, se transforma em promotor do mundo. Qual a função do promotor, hein? Os advogados aí, plantonista, Yara, Leonor. Qual a função do promotor? Escreva aí para mim. O que é que o promotor faz? Ministério Público, o que é que o promotor faz? Maria Luísa, Isaac, o que é que o promotor faz? Escrevam aí. Qual a função do Ministério Público aí? Estou esperando aí as advogadas do grupo aí, Rosinha, Yara, quem mais? Advogada, Leonor. Vem? A gente falar aqui, versículo 8 aqui. Aleluia. Acusar, né? Promotor, né? Isso. Então, o advogado do... Julgar? Não, quem julga é o juiz, Fiscaliza a lei, correto, né? Advogado de acusação. A Carmela está dizendo. O Everton, o promotor, ele não tem essa função de julgar não, tá? Acusar, né? Irmãos, nosso advogado, ele se transforma em promotor do mundo. Então quem que ele acusa, quem é? Escrevam aí. O nosso advogado, Jesus, ele se transforma em promotor do mundo. Então quem é que ele acusa? Promover a justiça de acordo com a lei, correto. Então essa é a função de Jesus, promover a justiça de acordo com a lei de Deus, certo? Então, como eu estava dizendo, o nosso advogado, ele se transforma em promotor, tá? Né? Do mundo, promotor entre aspas, como ocorre às vezes no Velho Testamento. Tem passagens aqui que nós não vamos ver agora, não interessa, certo? Inúmeros judeus, isso aqui é cultura, tá? Cultura hebraica, cultura judaica. Inúmeros judeus acreditavam que Deus faria com que Israel prevalecesse sobre as nações diante do seu tribunal no dia do juízo. Essa é a visão dos judeus, tá? Para João, que também era judeu, tem que entender que a igreja primitiva, a base era judaica, né? Constituída por judeus. Então, para João, o juízo já começou. Se você voltar um pouquinho aqui a Bíblia, João 3, vamos ver o que é que João diz aqui, ó, em relação ao juízo. João 3,18. Vamos ler? Vou ler João 3,18.
Correto, Leonor, né? Acusa o mundo. O mundo está o quê? Para Deus, o mundo está o quê? Quem sabe? Quem souber, escreve aí. O mundo já está, né? João 3,18, vamos ler. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele quem? Jesus. Não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Sabe qual é o maior pecado do mundo? É isso aqui, falta de fé. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém, queridos? Estão entendendo aqui? Deixa eu ver aqui os comentários aqui, para a gente voltar um pouquinho. A Luciana está dizendo, que diz, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vocês estão entendendo agora, né? Mas eu gostei, viu, Luciana? Vocês estão entendendo agora o significado desses versículos aqui, né? Amém? A função do Espírito de Deus é acusar o mundo das suas iniquidades, né? Quando a gente fala aqui convencer, ele está acusando, né? Que a gente entende de uma forma errada, por falta de conhecimento grego, cultural, essas coisas. Então, acusa quem segue o perverso, quem segue o... O que é isso aqui, mano? Demônio, né, que ela quis dizer. Pastor, olha o Facebook, a Regineide está pedindo. Olha aí, Zinha, o que a Regineide está mandando aí? Só acusar. O mundo jaz no maligno, correto. Desculpa, caiu o Instagram, mas volta de novo, caiu, levanta, em nome de Jesus. Então, vocês leram aqui comigo, João 3, 18, 19? Né? João 3, 18, 19. Então, para João, o evangelista, né, o apóstolo João, que escreveu aqui, esse evangelho maravilhoso. Então, para João, o juízo já tinha começado. João 3, 18, 19. Os tribunais romanos não dispunham de promotoria pública e dependiam de uma das partes interessadas para que fosse apresentada a denúncia. Né? Embora retóricos com treinamento no assunto debatessem a causa dos que dispunham de recursos para contratá-los. Aqui, nesse sentido aqui, o Espírito apresenta a denúncia contra o mundo diante de Deus, queridos. Diante da corte celestial, diante de Deus. É isso que o autor, que João está querendo falar aqui. E é isso que eu quero que vocês entendam, a função do Espírito Santo. O mundo está condenado, irmãos. Amém? O mundo está condenado. Glória a Deus por isso, né? Pelo sangue de Cristo, que nos libertou desta condenação. Amém? É triste quando um filho de Deus volta para o mundo depois de ouvir a palavra. É triste, né? Aleluia, né? Mas graças a Deus que a gente está aqui estudando a Bíblia juntos, vai crescer juntos espiritualmente. Não adianta nada estudar a Bíblia e não crescer, né? Amém? Deus nos ama. Isso é o que não importa. Mateus 5:22 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que ele disser louco será réu do fogo do inferno. Né? Que é o Geena. Esse inferno aí. Amém? Podemos passar para frente, né? Nós estamos entendendo. Então, voltando aqui para João, os versos 9, 10 e 11, provavelmente significam que a incredulidade do mundo constitui o pecado deles. Então, Cristo, como advogado celestial, né? 1 João 2,1 diz, né? Filhinho, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado e tal, né? Constitui a retidão do crente, ou seja, a nossa retidão. Amém? E o julgamento do soberano do mundo significa o julgamento do próprio mundo. Mateus 5:22, querido.
Tá? Mateus 5, 22 está isso. Amém? Então, irmãos, assim, continuando aqui o nosso comentário, para João, não é Jesus e o seu povo, mas o mundo que está agora sendo julgado. Porque a igreja, ela foi, né, julgada na cruz, né? E aqueles que entregaram suas vidas a Jesus passaram da condenação para a absolvição, porque a pena era Jesus. Ele cumpriu a nossa pena. Amém? Então não existe mais culpa para a igreja. Né? Amém, queridos? Então eu queria que vocês entendessem uma coisa. Então, que o mundo está sendo julgado, né? Isso a gente já viu. Então pode-se comparar este passo um motivo comum do Antigo Testamento, ou seja, o processo legal, né, da aliança, onde Deus convoca o seu povo para que se responsabilize por violações da aliança, do pacto. Amém? Aleluia! Né? Então, ó, hoje eu estou dando só assim uma introdução do verso 8, 9, 10 e 11, tá certo? Ok? Puxa mais aqui esse ventilador para cá, que tá quente aqui, por favor. Amém? Só um pouquinho, tá bom, obrigado. Falando aqui com a minha produção aqui que está me ajudando aqui, Isaac. Então, irmãos, na próxima quinta-feira eu vou falar coisas fortes do versículo 8, 9, 10 e 11. Eu estou falando isso para que você convide outras pessoas que tenham oportunidade, porque muita gente interpreta esses versículos aqui de forma errada. Tá? Então nós estamos aqui para estudar juntos a palavra, interagir juntos, aprender juntos, amém? Então, vamos agora ao versículo 12 e o 13. Tá bom? Então fica aí a nossa aliança aí. Próxima quinta-feira a gente volta para os versos 8, 9, 10 e 11. Tá? Vamos falar aí mais sobre essa promotoria de Jesus, tá bom? Então, verso 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, que é o Consolador, né? Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Né? Então aqui, verso 12 e 13. O que é que tem a dizer desse versículo? O livro de Salmos, né? Eles falam, né, de Deus conduzindo seu povo na verdade, na sua maneira de fidelidade. Eu vou ler aqui um salmo. Salmo 25, versículo 5. Salmo de número 25, versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Então, aqui fala, né, da forma de Deus conduzir o seu povo, na verdade, né? Então, João, né, essa linguagem, ela implica na revelação mais plena do caráter de Jesus. Aquilo que ele falou, né, no 14:6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vou ver aqui o comentário do pastor Belardo aqui. Pastor, me perdoe, vejo não julgamento para a igreja. Não, de forma nenhuma. O texto não fala sobre isso. Vejo redenção por meio de Cristo de um povo já condenado e irreconciliável com Deus, se não for o plano redentor perfeito da cruz de Jesus. De forma alguma, isso não é condenação, não. Agora, o texto, pastor Bela, está mostrando que o mundo está condenado, e se as pessoas que fazem parte do mundo
não saírem dessa condição, infelizmente, serão condenados também. Existe um escape, existe uma salvação, existe uma luz no final do túnel, que é Jesus Cristo. Cristo é a resposta, né, para a absorção, certo? Como eu falei, na próxima quinta-feira nós vamos aprofundar o versículo 8, 9, 10 e 11. Amém? Então aqui nós estamos falando dos versos 12 e 13, não é isso? Amém? Então, os versos 12 e 13. O Espírito se relacionará com os discípulos da mesma forma como Jesus Cristo se relacionou com os discípulos. Tá certo? De sorte que a relação dos crentes com Jesus no tempo de João e nas gerações seguintes, a gente coloca a nossa geração também, não deveria ser menos íntimo do que as relações com ele antes da cruz, né? Como a gente sempre fala, é um processo de crescimento, tá certo? Então, quando Jesus está falando no verso 7, eu vou voltar ao 7, que ele ia enviar o Consolador, para eles era muito mais vantajoso, porque ali estava rompendo barreiras físicas, tá? Rompendo barreiras físicas, né? E agora o Espírito Santo iria acompanhar toda a igreja, individualmente, onde quer que a igreja fosse, pregando o Evangelho. Estaria lá ajudando, auxiliando e trazendo à memória aquilo que Cristo tinha passado 3 anos e meio falando. Tanto é que depois, né, eles mesmos, João, né, fazia parte desse grupo, Mateus fazia parte desse grupo, quem mais fazia parte desse grupo, né? João, Mateus, né, Pedro, né, escreveram, né, parte do Novo Testamento, livros do Novo Testamento. Amém? Escreveram por quê? Porque o Espírito Santo trouxe a memória, trouxe a lembrança, aquilo que Jesus Cristo tinha falado, né, durante seu ministério terreno. Tá certo, irmãos? Amém? Agora eu vou fazer um comentário do versículo 13, né? Por gentileza. Comentário aqui do versículo 13. Certo? Deixa eu só abrir aqui. Vamos ver aqui um comentário do versículo 13. Né? Vou ler aqui, vou repetir novamente. A gente, né? Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tá? Então, façamos um comentário aqui desse verso 13, importante, para a gente entender essa história aqui. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Estão acompanhando direitinho aqui nossa explicação? Amém? Quando vier aquele Espírito da verdade, seja o Consolador, a ênfase aqui, né, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, né? Ou seja, a palavra traduzida aqui como guiar, né, ele vos guiará em toda a verdade. Então, a palavra aqui traduzida, né, guiar, é odegeo no grego, certo? É H-O-D-E-G-E-O. Bom, a tradução é boa, né? E transmite apropriadamente a imagem de alguém conduzindo um estranho num campo desconhecido. Olha que coisa forte. Então ele vos guiará. Então, marca aí, né, a palavra guiar, o verbo, né? Você entendeu o que a Bíblia está falando, né? Amém? Entenda o que a Bíblia está falando aqui, né? Transmite aproximadamente a imagem de alguém conduzindo um estranho num campo desconhecido. Esse campo desconhecido é o mundo, certo? Onde
os apóstolos, como desbravadores, como bandeirantes, né, digamos assim, iriam, né, desbravando aí terras. Travou o Instagram ou fez? O meu aqui tá normal. Ninguém aqui comentou nada, né? O Instagram tá normal, né, gente? Foi pausado devido à baixa qualidade da conexão. Voltou. Amém? Então, Juan, guarda isso aí, tá bom? Guarda esse comentário, porque a gente vai falar na próxima quinta-feira mais forte sobre esse comentário aí, tá bom? Que você guardasse e para a próxima quinta-feira, tá bom, querido? Porque hoje não vai dar tempo, é muita coisa falar desses versículos aqui. Vamos puxar o significado das palavras do grego, né? Fazendo assim um estudo diacrônico das palavras, né? Lá da sua etimologia, da raiz dessas palavras, para a gente trazer aqui, né? Trazer aqui, né? As verdades. Pastor, pode repetir como se escreve guiar no grego? Sim, é H-O-D-E-G-E-O. Ok? Pegou? Amém? Né? A tradução é alguém conduzindo um estranho num campo desconhecido. Agora, escutem, por gentileza. Este versículo 13, ele perturbou alguns que imaginaram porque se o Espírito guia os crentes em toda a verdade, né? Os cristãos diferem, né? Em tantos pontos teológicos. Essa é boa, não é, gente? Hein, gente? Vocês entenderam o que nós falamos aqui ou não? Hã? Se o Espírito Santo, diz aqui o texto, amém? Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Então, por que? A pergunta é por quê, né? Se ele vai guiar em toda a verdade, né? Por que os cristãos diferem em tantos pontos teológicos? Aí, pergunta boa, hein, irmão? Queria ver você respondendo isso aí. Vamos lá? Quem se habilita a responder isso aí? Por que tantos pontos diferem, né, gente? Pontos teológicos, né? Correto, Thaís, é isso mesmo. Conduzindo um estranho em um campo desconhecido. E aí, irmãos? Quem se habilita a responder aí? Vou aguardar, tá bom? Estou aguardando aqui. Amém? Vamos aguardar aqui a primeira resposta. Vamos ver o que vocês vão dizer aí. Tá certo? Aleluia. Então, olha lá, Isaac, responde aí. Responde aí. Vou repetir, tá bom, queridos? Né? Por causa dos pensamentos humanos. Então, vamos lá, vou repetir aqui, né? Ora, se o Espírito guia os crentes em toda a verdade, os cristãos diferem em tantos pontos teológicos, né? Por quê? Porque os homens querem inventar além do que está escrito na palavra de Deus. Irmãos, vocês lembram? Está quente, hoje está muito quente aqui. Diga. O Oswaldo tem sonhado chegando na igreja e tu recebendo ele para orar com ele. Tá ótimo. Vamos orar por ele. Vocês lembram? Eu queria saber assim, vamos lá. Ver quem se lembra aí do que eu falo na igreja. Que praticamente é como você interpreta a Bíblia. Então quem lembra quais são os dois meios de interpretar a Bíblia? Hã? Quem lembra aí? Vai lá, Josué. Cadê o Wendel aí? O obreiro Wendel. Cadê a Leonor? Amém? O que é que a Thaisa disse? Nem todos estão no mesmo espírito. São alegóricos, a Yara falou. E também, e não literais da palavra de Deus. Pronto, é isso aí, Yara. Literal e alegórico. Literal e alegórico. Correto. Então é isso, o resumo da ópera, é isso mesmo que fala, o resumo da ópera?
é esse. Né? E isso é uma discussão que já vem desde a escola de Antioquia e da Alexandria. Né? Nós já falamos aqui um bocado de vezes, né? Nas nossas lives aqui de escatologia. Senão amanhã, sexta-feira, beleza, hein? Arrebatamento amanhã, tá? Escatologia amanhã, né? Arrebatamento. Eu vou dar uma estudada violenta aqui no grego amanhã, antes de fazer a nossa live, sobre a palavra arrebatamento, tá? Vou dar uma estudada bacana aqui no grego amanhã à tarde. Isso aí, queridos, né? É isso. Bom? Então, vocês sabem quando foi que se entrou em um acordo doutrinário com relação à ortodoxia da igreja? Você tem uma ideia, mais ou menos? Quando isso se deu na história da igreja, na história do cristianismo, né? Quando se deu esse acordo ortodoxo, né? Quando se fecharam, né, todos os livros do Novo Testamento, foi aceito os pais da igreja, né? Certo? Amém? É uma boa fonte de pesquisa, né? A gente pesquisar sobre isso. Tá certo? Então, vamos lá. Como nós estávamos dizendo, esse versículo aqui perturbou, e eu acho que ainda perturba, né? Alguns que imaginaram por que o Espírito guia os crentes em toda a verdade, os cristãos diferem em tantos pontos teológicos. Bom, vocês já responderam, mas aqui vamos fundamentar. No entanto, essas pessoas não entendem corretamente o versículo, supondo que verdade aqui significa acordo doutrinário. Tá? Na verdade, esse acordo doutrinário ele surgiu no século III, né? Eu não lembro aqui a data, né? Mas eu vou deixar para amanhã falar essa data, tá bom? Vou falar a data amanhã. Se eu esquecer de falar, me cobrem na live amanhã desse acordo doutrinário, né? Tá certo? Ok? Então, fundamentando o conceito bíblico de verdade, está a convicção de que somente Deus conhece a realidade e que Ele a revelou para nós em sua palavra, né? Agora, a igreja, desde quando ela nasceu em Atos 2 até hoje, ela tem sofrido dois ataques. O ataque interno, são das doutrinas heréticas dentro da própria igreja. O gnosticismo pairou muito forte na época da igreja primitiva e hoje volta à baila, né? Hoje existe muito gnosticismo dentro das igrejas evangélicas. E outro ataque que a igreja também, outro ataque também da igreja foi um ataque externo, né? Principalmente das perseguições do Império Romano. Esse ataque cessou em 312, se eu não me falha a memória, com a ascensão de Constantino, né? Quando ele se converteu, né? Eu acho que ele nunca se converteu, mas dizem alguns historiadores que ele se converteu, trazendo paz, né, aos cristãos da época. Foi quando realmente cessaram as perseguições, né, do Império Romano e tal, né? Mas eu acho que ele usou a igreja como para fortalecer o Estado romano, né? Isso é uma questão, né, para outros dias, para a gente comentar isso mais profundamente. Tá? Só umas pinceladas aqui. Então, como nós estávamos dizendo, é acordo doutrinário, né? Fundamentando o conceito bíblico de verdade, está a convicção de que somente Deus conhece essa realidade, queridos, tá bom? Somente Deus sabe o que é verdadeiramente certo e bom, né? O que é verdadeiramente benéfico, né, é útil. Isso é verdade, aquela realidade moral, né, e espiritual que Deus conhece e nos revelou em Cristo, nas Escrituras. Claro que os homens perverteram. Os homens, né? Paulo fala isso, nós lemos ontem Timóteo, não foi? Um estudo domiciliar, um estudo em casa, né? O culto em casa, domiciliar, nós lemos isso ontem, estudamos isso ontem. Dessa perversão aí, né, doutrinária, né, dos últimos tempos, tal, da apostasia e tal. Eu acho que domingo eu vou pregar sobre isso. O que é que vocês acham? Acho que domingo eu vou pregar sobre isso. Então, toda a humanidade, ela vaga no turbilhão de névoa, de ilusões, sem a disposição e a capacidade de aceitar esses padrões, né, estabelecidos pela palavra, né, e valores revelados pela palavra, que estão enraizados na própria natureza de Deus, né? Tá?
Então, mas o crente guiado pelo Espírito Santo, e eu espero que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, será capaz de encontrar o seu caminho em meio a essa névoa, né? E fazer as escolhas que estiverem em harmonia com a verdade. Eu não sei se tem uma irmã aqui nos ouvindo, não vou citar o nome dela aqui, mas ela não faz parte do nosso ministério. Ela mandou hoje algumas mensagens para mim, dizendo que eu até dei graças a Deus pela vida da irmã, que está morando em outro estado, né, em outra capital, aqui no Nordeste, e perguntando se eu conhecia, né, alguma igreja lá, para encomendá-la à igreja. Aí eu disse assim: irmã, é o seguinte, como se achar uma boa igreja em meio a tantas, né? Se você pegar ali onde a nossa igreja fica, no bairro Rodolfo Schioff, na rua Costa Mendes, e for até a Bela Vista, você vai encontrar ali umas 10 a 15 igrejas. Então tem igreja para todos os gostos. Então como é que eu identifico uma igreja que é firmada na palavra de Deus? Primeiro, a conduta do pastor, a conduta moral, conduta ética e espiritual. Família, olhe para a família, né? Amém? Depois, a conduta teológica, que é importante, doutrinária, né? Qual é a linha de pensamento? Se as pregações elas são carregadas de alegoria, né? Ou não, ou de literalidade. Isso é muito importante, né? O livro de Apocalipse, ele é um livro cheio de símbolos, mas que trazem a verdade literal. Jesus Cristo falava em parábolas que retratavam a verdade literal. A Bíblia está cheia de linguagem, de metáforas, figuras, tal, mas que retratam a realidade literal. Amém? Aleluia. Então o debate, né, ele se torna bastante edificante, nossas lives, se vocês participarem, né? Amém? Para que me forcem a estudar mais, a ler mais, e vocês também, a estudarem mais, estarem lendo mais, né? Amém? Então, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, voltando aqui o versículo 13, tá vendo? Né? Só o versículo 13 a gente conversa um bocado, e a live aqui vai já acabar, né? Ela vai dar já quase 1 hora. Espero que a gente termine aqui no 13. Vamos lá, né? Só para finalizar aqui o versículo 13, já que nós somos guiados pelo Espírito Santo, então será capaz de encontrar o seu caminho em meio a essa névoa toda que existe por aí, né? Essa nuvem de loucuras que existem por aí. E daí a gente fazer a escolha, né, que estiver em harmonia com a verdade, tá? Amém? Ou seja, sempre está fundamentando, né? Eu acho, a gente tem que dizer, parar com o negócio de achismos, né? Eu acho, a Bíblia não, a Bíblia diz. Então, irmãos, os cristãos de diferentes costumes podem perfeitamente bem discordar em muitos pontos de doutrina. Mas, qualquer que sejam as nossas diferenças, quando seguimos a orientação do Espírito, chegamos a conhecer por experiência própria o que significa viver naquele campo de realidade que é retratado nas Escrituras como a verdade de Deus. Amém? Eu vou parar aqui nós vamos já 1 hora, né, de live. Passa muito rápido, né, irmãos? Amém? Vamos dar uma paradinha aqui no versículo 13. A gente vai voltar na próxima live, né? A gente vai fundamentar bem muito aqui os versos 8, 9, 10 e 11. Tá certo? Nós só temos 1 minuto e meio, né, de live, ok? Tá aqui versículo 13. A gente para, certo? A gente continua na próxima live. Amém? Foi bem, irmãos? Amém? Aprenderam alguma coisa? Né? Aleluia. Então, ó, queria que vocês compartilhassem essa live, né, com os amigos de vocês, familiares, tá certo? Que vocês comentassem, principalmente comentassem, comentem, né? Bastante, é muito significativo quando existe comentário, tá certo? E aí compartilhem, comentem, curtam, tá certo? Também, se você ainda não me segue, né, nas minhas redes sociais, a igreja, siga a igreja também. Nós temos, né, Instagram, temos Facebook, YouTube, né? Pode seguir nas nossas redes sociais, pode também me seguir nas minhas redes sociais. Amém? Então, a minha oração nessa noite é que Deus te abençoe, guarde sua vida, nos livre desse vírus, né? Em nome de Jesus Cristo, para que a gente possa ter uma vida tranquila, na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus é bom o tempo todo? Glória a Deus. Quem foi edificado aí? Quem foi edificado pode testificar agora, né?
Quem foi edificado pode ser testificado agora, amém? Trocadilho bacana, né? Então, ora, Pai, obrigado por essa noite. Abençoa os irmãos, livra-nos do mal. Uma noite abençoada na tua santa e maravilhosa presença, no nome santo de Jesus Cristo. Então, irmãos, um beijão bem forte aos irmãos, um abraço bem forte. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor. Amém? Então, valeu, gente. Amanhã, 8 horas, tá? Tchau, tchau. Oi? Vamos aqui para o Facebook. Amém? Vamos aqui para o Facebook aqui. Boa noite. Aleluia. Só botar aqui no Boa noite, Stories. galera. Tá aqui no Stories, aqui. Amém, pessoal aqui do Facebook? Chegamos ao final de mais uma live, tá, gente? Aleluia. Espero que os irmãos tenham sido abençoados, tá? Nosso culto de ensino aqui nessa noite. Aleluia. Um abração aqui forte, pastor Belardo, que estava aqui conosco, né? A Lucileuda, Maísa. Quem mais, Maria Luísa? O pessoal que estava aqui com a gente aqui ao vivo online, que Deus abençoe vocês. A Regineide, Dona Ângela, tá? Maria Luísa, Rosinha, Deus abençoe também. Daniel, valeu, querido. Também tem a Valdísia Firmino, estava aqui conosco no Facebook. Amém. Pai do Senhor para todos vocês, que Deus abençoe, livres do mal, no nome de Jesus Cristo. Amanhã nós estaremos de volta aqui às 8 horas, falando sobre o arrebatamento. Glória a Deus. Então valeu, pessoal. Um abraço bem forte. Bom estar com vocês. Até mais, em nome de Jesus.